Essa é uma canção que nos convida a abrir nossos corações. Justamente eu quero começar esse momento de mensagem ouvindo a palavra de Deus, convidando a todos nós a abrir no texto que vai servir de base para esse nosso momento, que é o texto de 1 Reis, lá no capítulo 3. E a gente vai fazer do versículo 4 até o versículo 15. Texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 15, que diz assim: Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. Embora eu seja muito jovem e não saiba governar, aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão por ter pedido isso e disse: Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. Se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Esse aqui é o texto que vamos meditar nesse nosso momento de culto. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos cuide. Enquanto vocês estão pensando e refletindo sobre esse texto, antes de começar a mensagem, eu vou aproveitar e tomar um golinho de água, para a gente ir meditando. Vocês podem dar uma lida novamente, especialmente no versículo 9, nesse pedido de sabedoria que Salomão nos convida a fazer. Muito bem. Que a bondade e a graça de Deus estejam na vida de todos nós nesse momento de culto. Amém. Esse texto começa com uma pergunta muito intrigante. Vocês não acharam? Muito interessante para a gente pensar no início do ano. O que é mais interessante ainda é que esse texto é sempre colocado no início do ano. Quem conhece um pouco o calendário da igreja sabe que tem textos que vão se repetindo. E esse texto ele sempre é colocado no segundo domingo de Páscoa, que, por sinal, para nós é sempre o primeiro culto do ano. Sempre nos convidando a pensar sobre uma pergunta que está muito presente no nosso dia a dia. Qual que é a pergunta? O que você quer que eu lhe dê?
Vocês nunca pensaram sobre isso? Acho que o início do ano nos convida a pensar sobre desejos. O que você deseja? O que você quer? O que você espera? Cada um no fundo do coração tem desejos. Pode ser que a gente deseje algo que a gente tenha e não queira. De repente algo que pese no nosso coração e isso aqui está demais, ou talvez eu não estou conseguindo aguentar. Isso aqui está sendo muito difícil. Ou pode ser uma coisa, até uma mudança de hábito. Eu gostaria de fazer alguma coisa que eu não faço hoje. Eu gostaria de ter algo. Ou de ter aquilo que eu não tenho. Então, eu busco algo novo. E é muito interessante que isso não é errado quando a gente para pensar nessas mudanças de vida que acontecem normalmente no final do ano e no início do ano. Se vocês não fazem isso de forma sistemática, pelo menos de alguma maneira vem esse pensamento na mente e no coração de vocês. O que no ano de 2025, de repente foi algo que eu não gostaria de continuar fazendo, e agora no ano de 2026 eu quero fazer? Ou pelo contrário, algo que eu comecei a fazer, eu quero fortalecer e desenvolver cada vez mais. Não tem nada de errado nisso, isso faz parte do nosso crescimento como pessoas, nos nossos relacionamentos, porque todas as coisas que a gente deseja fazer são coisas boas, são coisas que a gente quer melhorar, ou o relacionamento, ou a nossa vida pessoal, ou a nossa saúde, alguma coisa que a gente gostaria de colocar em prática que a gente não faz. Às vezes a gente se frustra no final do ano porque a gente não conseguiu realizar, mas são desejos bons, são coisas boas que a gente quer. E normalmente, todos nós temos alguns desejos. Aqueles que são mais superficiais, aqueles que vêm logo na nossa mente, mas tem outros desejos que são mais profundos, que estão lá no fundo do nosso coração, que muitas vezes a gente precisa parar um pouquinho para pensar. À primeira vista, se a gente lê esse texto rápido, essa pergunta nos chama a atenção na seguinte perspectiva: talvez esse seja um Deus que realiza desejos. Um Deus que vai ao encontro e nos supre com aquilo que nos falta. Um Deus que não nos deixa faltar nada. Já pararam para pensar? Um Deus que te dá e te concede aquilo que você quer. O Senhor vem e pergunta isso para nós também. O que você quer? O que você deseja? O que está no seu coração? Não o que Salomão, mas o que você quer? O que você deseja? O que você busca? Se a gente for de uma forma rápida, talvez a gente vai ter alguns padrões nesse texto. Quais padrões? Deus concedeu para Salomão algo muito especial. Então, quem sabe, esse texto está nos ensinando se eu orar da forma correta, e se eu pedir de uma forma modesta, quem sabe Deus vai conceder aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. Se de repente eu iniciar esse ano diferente, se de repente eu iniciar esse ano mais presente na palavra de Deus, mais constante nos cultos, quem sabe lá na frente Deus vai me dar aquilo que lá no fundo eu estou querendo de verdade. Mas a gente já pode sentir uma questão que parece que não cola. Será mesmo que é isso que Deus está nos ensinando nesse texto? Que Ele vai conceder os nossos desejos dependendo da forma como a gente pede? Será que é isso mesmo? Numa leitura rápida, talvez a gente possa pensar: Deus que realiza desejos, basta pedir da forma correta, basta ser humilde, basta saber o que pedir. Vamos olhar o texto um pouquinho. Quando a gente vai para os primeiros 2 capítulos, aqui talvez a gente saiba, que esses primeiros 2 capítulos é o início do reinado do rei Salomão. Davi havia sido o rei anterior, que tinha feito muitas coisas. Tinha organizado o reino, tinha dado um pouquinho mais de estabilidade, de segurança, de paz. E Davi era muito reconhecido por todo o povo.
Agora, quando vem essa sucessão, agora para Salomão, não foi uma sucessão simples e não foi uma sucessão fácil. E os 2 primeiros capítulos falam que outros filhos estavam querendo entrar na linha. Um havia se declarado rei já, e agora Salomão, o que ele vai fazer? Diz que Salomão era jovem, alguns comentam em torno de 20 a 30 anos de idade. Ele recebe esse desafio de ser rei com essa idade jovem, diante de uma grande nação. Agora o que ele vai fazer? O texto começa já no momento em que ele está em Gibeão, nesse local alto, que vai oferecer sacrifícios a Deus. 2 coisas rápidas, a gente não precisa entrar muito nesse detalhe aqui. O templo não havia sido construído ainda, ele vai ser construído depois, pelo próprio Salomão. Então não tinha o templo para oferecer os sacrifícios, e sacrifício é uma linguagem do Antigo Testamento para arrependimento. Então ele estava ali, no início do seu reinado, oferecendo sacrifício, ou seja, com o coração buscando a Deus em arrependimento, pedindo a Ele que o conduza a poder governar o povo com justiça e paz. Diz que ele estava ali já há algum tempo, e durante esse tempo que ele está, o Senhor vai ao encontro de Salomão e faz essa pergunta: o que você quer que eu lhe dê? Parece que Deus está facilitando o caminho de Salomão. Já que você tem dificuldades ali com seus irmãos, vamos facilitar. Eu vou te dar tudo aquilo que você quiser. Peça. A gente já vai olhar para o pedido de Salomão, mas vamos olhar primeiro para a resposta de Deus, aquilo que Salomão pediu. Olha só o que Deus respondeu: eu darei a você o que você pediu, darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, e nem terá depois, mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. A vida de Salomão, talvez a gente conheça de uma forma até com as coisas que ele fez ao longo da vida. Ele foi um dos que teve um conhecimento vasto. Deus, de fato, abençoou Salomão com uma inteligência, e se vocês lerem o livro de Provérbios, vocês vão perceber algo impressionante. A sabedoria, as palavras de Salomão. Ele também teve grande prestígio no sentido material. Ele construiu cidades, reconstruiu outras. Só falar que ele construiu o templo, Deus o confiou, e toda essa gestão, a gente vê nos livros, especialmente 1 Reis, e toda a honra que ele recebeu dos outros povos e dos outros reis, o quanto ele era sábio, ele era inteligente, ele era rico, era poderoso, mais do que qualquer outra pessoa. E talvez a gente olhe, nossa, esse está vivendo o sonho, esse viveu o sonho, de ter conquistado tudo aquilo que muitas vezes imaginam ou buscam. Pô, a gente volta, será que essa é a fórmula? Será que essa forma para iniciar um ano bem sucedido, fazer uma oração correta e pedir de forma modesta, porque quem sabe Deus vai também permitir que eu viva um sonho, uma nova vida com tudo aquilo que eu mais quero. A gente sabe, né? Que parece muito bom para ser verdade. E se a gente para aqui, se a gente olha o texto nessa perspectiva, a gente, claro, que fica sem evangelho. Porque tudo recai na nossa eficácia e na nossa eficácia mesmo de fazer uma oração eficaz ou de colocar as palavras corretas. Porque se a gente olha para esse texto como um Deus que realiza sonhos, um Deus que coloca na sua vida propósitos, a gente vai recair tudo sobre nós. Tudo sobre nós. Será que Deus não me ama ao ponto de não ter realizado aquilo que eu pedi? Será que o problema sou eu que não pedi de forma correta? Será que eu deixei de fazer uma coisa que Deus pediu para que eu fizesse, porque alguma coisa na minha vida ainda não
está acontecendo, ou talvez a gente vai olhar para outra perspectiva. Será mesmo que esse Deus é real? Será mesmo que Deus existe? Por que eu estou orando a algo que nem sequer existe? Sabe, independente da maneira, o caminho que a gente vai, se a gente olha para esse texto, olha para a nossa vida como um Deus que realiza desejos, a gente vai acabar com orações egoístas e olhando apenas para o nosso pecado. Ficamos sem evangelho e a lei recai sobre os nossos ombros. Vamos ou sair com mais responsabilidades, ou vamos sair frustrados. Imagine que, de repente, o início do ano, no nosso coração a gente colocou, não, eu quero nesse ano ser diferente. Eu quero viver uma vida um pouco mais próxima de Deus. Tem algo errado nisso? Não. O problema é que quando a gente busca isso, esperando uma recompensa lá na frente. Eu estou há 2, 3 anos indo fielmente na igreja e parece que minha vida não mudou. Parece que eu ainda sinto ou passo por situações difíceis, aflições, sofrimentos, ou até mesmo perseguição em relação à minha fé. Eu busco por uma oportunidade, mas ela não aparece, mas eu peço e Deus não me concede. E daí, talvez eu chegue no final do ano, olhe para aquilo que passou e fale, mas não é um Deus que realiza desejos? Eu fui tão fiel a Ele e Ele não concedeu aquilo que eu pedi. A gente vai sair destruído, frustrado. E talvez no médio e longo prazo a gente vai dizer assim, não é um Deus que eu quero. E a gente vai acabar vivendo apenas na sabedoria deste mundo. Bem, nós sabemos que não é assim que o texto nos ensina, e não é isso que o texto nos conduz a refletir. Não é um Deus que realiza desejos ao nosso bel prazer. Mas então, o que esse texto nos ensina? Uma pista está no versículo 6. Nessa oração, depois de Salomão ouvir de Deus, o que você quer? Ele ora, ele faz uma oração. Essa oração ela começa ali no versículo 6, que diz assim: Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. Ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. O que Salomão começa a pedir nessa oração? Ele lembra da fidelidade que Deus teve com Davi, do grande amor que Deus teve com Davi, o seu pai, e que continua sendo fiel, demonstrando que agora colocaste o seu filho, o próprio Salomão, agora como rei. Aqui, na verdade, a gente tem uma tendência a olhar para o pedido de Salomão, mas essa oração ela começa lembrando da fidelidade e da graça de Deus. Porque essa promessa de Deus, ela não começa com Davi, o seu pai, mas começa lá com Abraão. Quando Abraão, ele ouve de Deus, olha, a tua descendência será como as areias da praia e as estrelas do céu. Será que Deus estava falando para Abraão, nossa, você vai ter muitos filhos? Não. Mas está mostrando que através da sua descendência chegaria o Messias. Isso é dito em todos os profetas. O profeta Isaías, ele fala que a descendência, o Messias viria do broto de Jessé. Quem é Jessé? É o pai de Davi. E essa descendência, se vocês forem abrir Mateus, o início do Evangelho de Mateus, a gente vai perceber que toda essa história é conduzida até a chegada do Messias. Será que Salomão era tão bom assim para ser... Deus fala assim, não, você vai ser o rei. Será que Salomão era melhor do que os outros irmãos para governar? Talvez não. Nada em aspectos da sua capacidade foram colocados aqui. Mas por que Salomão é rei? Por que ele reconhece isso? Porque ele reconhece uma promessa maior, que através dessa história
Deus estava conduzindo para a chegada do Messias. A tendência é a gente olhar para o aspecto da sabedoria, ou para aquilo que Deus nos concede, mas na verdade o foco da oração é em Deus, na graça de Deus, no que Deus faz e na sua fidelidade. A oração de Salomão começa pedindo que Deus seja gracioso com ele, assim como foi com seu pai Davi. E é um ato de fidelidade de Deus para com a promessa que ele fez a Davi. E aqui talvez é o foco desse texto. O foco do texto é preservar, olha, por meio de você, Salomão, vai vir o Messias. Essa é a graça maior que eu estou te dando. Essa é a esperança que você tem, não só para você, mas para todo o povo de Israel. Sabemos que, de antemão, que Salomão não foi um modelo, no final da sua vida, de exemplo de vida, de fidelidade. Mas aqui, por enquanto, a oração de Salomão, ela foca no filho posterior de Davi. Não apenas Salomão, mas o filho de Davi, o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que traz sua graça de forma mais plena, mais concreta, mais poderosa para todos nós. É o Senhor que é fiel com Salomão, não Salomão que foi correto com Deus. E aí muda a perspectiva como a gente vê esse texto. O maior presente que Salomão recebeu não foi o fato dele receber todas essas honras, mas foi o fato de ele receber o próprio Filho de Deus, a promessa do Messias, que para nós se cumpriu no Natal, no Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Do menino Jesus que hoje a gente viu na leitura do Evangelho, que cresce em sabedoria, que está no templo, mas que logo vai carregar os nossos pecados e vai pagar na cruz, ressuscitando no terceiro dia. Essa é a promessa maior que Deus faz também para você e para mim. Agora vamos voltar de novo. Se a gente olha para esse texto nessa perspectiva, para mim pelo menos, esse texto ganha novos contornos. A gente iniciou falando de um Deus que realiza desejos. Mas na verdade esse é um texto que reflete como Deus, ele é fiel com as suas promessas. Então tudo aquilo que a gente recebe não é porque a gente merece, mas porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Então tem uma parte nesse texto que é muito interessante. De volta e meia, isso faz a gente pensar. Esse texto, ele cativa os nossos olhos justamente com aquela pergunta, né, dessa oração: portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. O que significa sabedoria para você? Deixa eu arriscar, e depois vocês me dizem se vocês concordam ou não. Pelo menos na minha percepção, sabedoria pode ter dois caminhos. Ou o caminho do acúmulo do conhecimento. Então, por exemplo, quanto mais eu me preparo, quanto mais eu vou adquirindo conhecimento, numa percepção no nosso dia a dia, essa é uma pessoa que tem muito conhecimento, essa pessoa que tem muita sabedoria. Então, às vezes, é o caminho do acúmulo do conhecimento. Um outro caminho que a gente pode ter é da experiência de vida. De repente, aquela pessoa não teve muita educação formal, mas teve muita experiência de vida. E muitas vezes a gente também diz, olha, converse com aquela pessoa. E normalmente aquela pessoa que tem uma caminhada de vida maior vai dizer e vai orientar os mais jovens do como fazer, do como não fazer. Concordam comigo? A gente pode ir por esse caminho, que sabedoria muitas vezes, na nossa percepção, ela é colocada como acúmulo de conhecimento ou como experiência de vida. Será que é assim que também sabedoria é entendido no texto bíblico ou numa perspectiva bíblica? Vamos conversar um pouco sobre isso? Sabedoria, de forma literal, é coração ouvinte. É como se no coração tivesse um ouvido. Basicamente, um coração que ouve. Um coração que ouve. Essa é a ideia da sabedoria, um coração que ouve. O coração no contexto bíblico, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é onde está o centro de toda a existência, nossa existência. Então,
É um coração, ou seja, é a existência, a nossa existência que ouve alguma coisa. A pergunta que a gente faz é: ouve o que e ouve quem? Sabedoria, na perspectiva bíblica, é alguém que ouve. Agora, quando a gente vai para Salomão, o que ele pediu? Versículo 7, ele falou assim: eu quero um coração ouvinte para poder governar com justiça e com paz. Mas, de novo, a gente pergunta: o que Salomão pede para ouvir? E a quem ele deseja ouvir? Vamos olhar para o Salmo. Você lembra que eu pedi para vocês darem uma atenção no Salmo? Vamos fazer essa leitura do Salmo em conjunto? Pense nessa perspectiva. Sabedoria é um coração que ouve, mas ouve o que e ouve quem? Vamos ler em conjunto? Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Outro versículo. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Vamos dar uma pausa aqui. Na perspectiva bíblica, sabedoria não é somente acúmulo de conhecimento, porque certamente o salmista não era mais conhecedor do que todos os seus professores. Não era. E também, ele não era mais experiente do que as pessoas idosas do seu tempo. Mas ele diz: eu entendo mais do que os meus professores e eu sou mais sábio do que aqueles que têm mais experiência de vida. Mas tem uma razão. O que ele está ouvindo e quem que ele está ouvindo? Vamos continuar. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer à tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. Perceberam? Qual é a fonte da sabedoria que o salmista está nos convidando a receber? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Mas não um mandamento no sentido ruim, pesado, assim como a gente aprende no Catecismo Menor, a gostar de ouvir e de estudar a palavra de Deus. Até a palavra de Deus como algo doce, mais doce do que o mel. No momento que essa palavra que é doce, que faz parte da nossa caminhada da vida, que penetra nos ouvidos do coração, não os nossos ouvidos apenas, mas os ouvidos do coração, faz com que a gente então receba aquilo que não nasce em nós, mas é um presente que Deus nos dá. O que o salmista está nos convidando, que sabedoria não é ter conhecimento do mundo, mas é um coração que ouve a voz do Senhor Jesus. Ou seja, para Salomão ele já tinha a promessa: olha, por meio de você que o Messias vai ser dado, não só para você, mas para todo o povo. A graça maior já estava dada para ele, mas ele pede um coração ouvinte, um coração que ouve a voz do Senhor e medita nessa voz do Senhor. E se a gente continuar, olha o versículo 14, né? Se você me obedecer e guardar, coloquei aqui, se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Deus está falando, se você tiver um coração conectado com a promessa pela qual você acabou de orar, com a promessa do Messias, do Salvador, você vai ter uma vida longa. E vida longa não é somente vida constante aqui, ou uma vida sem dificuldades ou sem problemas, mas uma vida eterna. A gente não está aqui para julgar Salomão, mas a partir do capítulo 11 de 1 Reis, a gente vai perceber que ele começou a fechar os ouvidos do coração para essa voz de Deus. E a gente sabe muito daquilo que Salomão acabou conduzindo, coisas que são desagradáveis na presença do Senhor.
Salomão ora por sabedoria, mas ironicamente no final da sua vida, ele se torna, vamos usar a linguagem bíblica, ele se torna um tolo. No momento que deixou de ouvir a voz do Senhor, ficou apenas com a sabedoria do mundo. Que ela não é uma sabedoria sem importância ou sem relevância para o nosso dia a dia, mas é uma sabedoria vazia. Por que é uma sabedoria vazia? Porque ela não conduz para a vida eterna. Ela não conduz para a salvação. Ela não conduz para a herança eterna. Ela é importante para a nossa vida aqui no nosso dia a dia, mas ela não nos salva. Deus concedeu os seus desejos como bênçãos, porém Salomão não precisava de nada disso. O que ele tinha já era suficiente, a graça maior oferecida por meio do Messias. E da mesma forma, nós quando colocamos alguma coisa diante de Deus, que são aqueles desejos do nosso coração, que a gente refletiu, será que a gente precisa disso? Não necessariamente. Por quê? Porque aquilo que a gente mais necessita, a gente já tem. Por causa do batismo de vocês, por causa da fé que está no coração de vocês, vocês já têm o maior presente que vocês um dia poderiam imaginar. Ao vir ao encontro da palavra de Deus, o que Ele está fazendo hoje por meio da palavra e dos sacramentos, Deus faz crescer no seu coração também uma voz que salva. Uma voz que salva. A sua fidelidade, a sua sabedoria que vem da palavra de Deus, que é mais doce do que o mel. Vemos Deus não como aquele que realiza sonhos, mas como aquele que é fiel a nós e nos redime dos nossos pecados. E para finalizar, eu tenho um texto que para mim é muito chocante, que eu ouvi é um texto que a gente conhece muito, que eu já li várias vezes, mas teve um contexto, num encontro de jovens. Eu não conversei com a pessoa, mas ela está aqui no nosso momento de culto, e é uma pessoa que é muito conhecedora de vários aspectos da vida do dia a dia, né? Da ciência como geral. Ela trouxe esse texto quando falou um pouco sobre a relação de ciência e religião. Ela trouxe esse texto para dizer assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Quando a gente olha na perspectiva da sabedoria de Deus, o que a gente tem? Aquilo que o mundo acha que é o melhor dos mundos, Deus fala, não, isso é loucura. Mas aquilo que é loucura, para aqueles que se acham sábios, isso é sabedoria para Deus. O texto continua. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz, isso aí não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que Deus está sendo, porque sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, não se orgulhe naquilo que você faz, mas se orgulhe naquilo que o Senhor faz. E esse texto a gente sabe, né, que fala da loucura da cruz. Deus, Ele revela a grandeza da sua glória escondida na loucura da cruz. Deus mostrou para aqueles que eram os mais sábios, os mais fortes, que a verdadeira sabedoria de Deus está revelada em Cristo Jesus. É por isso que agora, nesse período de Epifania, que vai começar agora nessa terça-feira, a gente vai ouvir textos que vão nos conduzir. Ouçam a voz de Jesus. Semana que vem, no batismo de Jesus, a gente vai ouvir o Pai falar, escutem aquilo que Ele diz. Esse é o meu filho querido, escutem Ele. A gente vai terminar o período de Epifania com o dia da transfiguração, de novamente Moisés e Elias, falando a respeito da ressurreição, daquilo que aconteceria com Jesus. Escutem o que Ele diz. Se a gente fosse olhar para a nossa vida, às vezes pensamos que, se tivéssemos aquilo que não temos, ou se conseguimos alguma coisa que falta na nossa vida, aí a gente vai estar plenamente realizado, plenamente feliz. Vai ser o caminho da felicidade. Esse ano vai ser diferente. Mas a verdadeira riqueza que Deus te concedeu
é que você tenha um coração ouvinte, um coração aberto, um coração pronto para ouvir a voz de Deus. Cristo é a nossa sabedoria, Ele é o verdadeiro Salvador, o Redentor do mundo, Ele é a voz pelo qual nós precisamos estar atentos. Mas se de repente nos falta essa sabedoria, o que a gente pode fazer? Se tem algo que a gente pode pedir sem medo a Deus, porque tem coisas que é meio perigoso, né? Essa pergunta que Deus fez para Salomão é meio perigosa, porque pode revelar do meu coração muito egoísmo. Mas se tem alguma coisa que eu posso pedir a Deus, e sem medo nenhum dele nos atender e dele nos conceder, é sabedoria. Olha só que Tiago nos orienta. Mas se alguém tem falta de sabedoria, não sabedoria de acúmulo de conhecimento, não sabedoria de experiência de vida, mas se alguém tem falta de sabedoria ou dificuldade de ouvir a voz de Deus, está teu coração tunado em Cristo Jesus, se você tem falta disso, peça a Deus, e Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Se você quer colocar alguma coisa nas suas resoluções desse ano, uma coisa que você pode pedir, sem medo algum, porque Deus é generoso e Deus dá com bondade, porque esse é um tipo de oração que Deus deseja oferecer a cada um de nós. Peça: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, preencha meu coração com a tua voz. Senhor, conduza a minha vida. Quando a gente olha nessa perspectiva, o início do ano ele fica mais leve. Deixe, celebre, caminhe, viva essa esperança com as pessoas que você ama. Acolha em amor aquelas que você conhece e juntos, como irmãos em Cristo, possamos entrar nesse ano que se inicia, unidos com a sabedoria que é Cristo Jesus, estando na presença daquele que nos salvou. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus conduza cada um de nós a sermos preenchidos dessa sabedoria que vem do alto. Amém. Vamos colocar em pé?